Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, sabe? E mais do que isso, eu espero que você esteja e se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao Vivo. E estamos a postos mais uma vez. Hoje, que hoje mesmo, Lorenberg, que a Carolina me confunde com essa conversa aqui de essas pegadinhas. Às vezes ela coloca umas pegadinhas aqui, rapaz, que eu fico esperto com esse negócio. Mas, porque ela colocou aqui que dia 20, hoje é 21, não é? É isso mesmo. Então, hoje, 21 de outubro de 2025, satisfação estar de volta com você. E o Opinião ao Vivo, né? Você viu nessa tomada aberta aqui que hoje a gente vai falar sobre uma série de assuntos ligados ao combate à violência contra a mulher, em especial, com ênfase, não é? Mais uma vez está a posto, depois de muito tempo conosco aqui, delegada da Polícia Judiciária Civil, Mariel Antonini. A doutora Mariel está aqui com a gente para falarmos. Ela é coordenadora de enfrentamento à violência contra a mulher e vulneráveis lá na PJC. Muito assunto importante, sabe, né? Há 6 anos quase nós estamos aqui com um programa ao vivo de segunda a sexta e sempre fazemos questão de abrir espaço para esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo que é esse que você vai ver agora, que você tem visto sempre, não é? Delegados, delegadas, procuradores de justiça, defensores públicos, desembargadores, autoridades ligadas direta ou indiretamente à causa do combate à violência contra a mulher, vem sempre aqui, tem passagem franca, aberta, contínua no programa Opinião. Isso já há muito tempo e a gente faz questão de manter porque acreditamos no poder da informação, que ela pode, daqui a pouco, talvez num futuro não muito distante, fazer com que esses números que nos envergonham hoje, que tornam o estado de Mato Grosso tão, na lista sombria dos acontecimentos, especialmente na violência contra a mulher, que a gente possa vencer isso. Mas para isso depende de cada um de nós. E da parte da comunicação, o programa Opinião está a postos e seguirá assim, sempre. Então, a doutora Mariel está aqui com a gente. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você é a razão pela qual nós estamos aqui todos os dias trabalhando, levando informação na veia para você, não é? Doutora Mariel, muito bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? E por achar um jeitinho entre as crianças, a família e o trabalho, e achar na sua agenda uma forma de vir aqui, não para falar comigo em especial, mas para falar com aquele que está ali assistindo a gente, que forma a nossa audiência, tão carente de informação e informação vinda, extraída diretamente da fonte, informação de qualidade, aquela que pode agregar valor à vida de qualquer um de nós. Obrigado por ter vindo. Eu vou falar, menino, olha só, a doutora trouxe aqui, tem uma campanha, eu vou chamar de campanha, mas é um trabalho contínuo que a PJC, notadamente nessa delegacia, nessa coordenadoria que ela, a doutora Mariel, comanda, algumas cartilhas, seja, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Gercinho dar uns takes, algumas cartilhas destinadas à criança, ao adolescente e aos pais também, não é? Já a gente vai trazer aqui algumas mais ilustrações, vou mostrar a vocês, tem vídeos também, tem um tal do semáforo do toque. Já vou começar por isso. Semáforo do toque, doutora Mariel, boa noite, bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é muito trabalho, mas é um prazer estar aqui, conversar com vocês, trazer informação para a nossa sociedade. É sempre muito importante, né? A Polícia Judiciária Civil, ela desenvolveu esse projeto de prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil.
E esse projeto, ele se destina a trabalhar essa temática da prevenção ao abuso sexual. Então, quando nós pensamos em violência doméstica, geralmente esse tema ele fica muito associado à violência contra a mulher, e geralmente a mulher adulta. Mas nós não podemos esquecer que na violência doméstica se encaixam várias outras situações, como, por exemplo, a violência contra as nossas crianças, especialmente a sexual, né? A violência contra as mulheres idosas também. Quantas mulheres idosas, mães, estão sofrendo apropriação de proventos por parte dos seus filhos em casa. Então, especificamente em relação a essa pauta da violência sexual infanto-juvenil, a Polícia Civil ela desenvolveu esse projeto, um projeto sério, muito bonito, que foi revisado por psicólogos que trabalham na temática, por psicólogos que trabalham na Delegacia Especializada de Direitos da Criança, né, de Cuiabá, e nos ajudaram a formatar, para que nós levemos o conhecimento ao público infantil, ao público juvenil e também aos responsáveis, de acordo com o nível de conhecimento que eles possuem. Porque nós não podemos abordar essa temática, que ela é tão especial, da mesma forma para um adulto e para uma criança. Nós temos que ter uma sensibilidade, uma didática especial para trazer esse assunto, especialmente quando nós tratamos com o público infantil. Por quê? Porque eles têm um conhecimento restrito sobre o assunto. E nós, enquanto profissionais que lidaremos com isso, não podemos antecipar esse conhecimento para o qual eles não estão preparados. Então, como que nós desenvolvemos o trabalho na Polícia Civil? De uma forma totalmente especial para as crianças, né? Trabalhando de forma lúdica. Uma linguagem mais direta. Uma linguagem mais lúdica, com brincadeiras. Direta para a criança, para o universo de compreensão da criança. Então, o que nós tratamos, Paulo? Nós tratamos o conhecimento sobre as partes do corpo. O que é uma parte íntima? Como que se chama essa parte íntima? Quem pode tocar? De que forma é esse toque? Qual é a diferença entre um carinho e um abuso? Né? Quem são as pessoas de confiança? A quem recorrer se algo de ruim acontecer? E tudo isso de uma forma muito lúdica, trabalhando com esse semáforo do corpo, né? Quando nós trabalhamos com as crianças e perguntamos o que significa um semáforo? O que é um sinal amarelo? Um sinal vermelho, um sinal verde? As crianças sabem. Elas trabalham muito bem isso. Então, nós trazemos essa informação para o corpo. Se alguém tentar tocar na sua cabeça, que tipo de sinal que é? Eles gritam, sinal verde, e vão e preenchem o nosso banner. Nós temos um banner, né, tem a imagem aí para mostrar. É bem interativo, já a gente mostra, isso, inclusive. E a criança interage, ela vai preenchendo, né? Então, nós temos várias dinâmicas desenvolvidas para trabalhar esse assunto. Também falamos com as crianças sobre os desafios online. Muitos pais pensam que uma criança trancada num quarto, ela está protegida. Né? Sempre nós temos aquela visão, a criança está correndo risco quando ela está brincando na rua, quando ela está brincando no espaço comum do condomínio. E pode sim, essa criança pode sofrer alguma situação criminosa nesse ambiente, mas quando nós analisamos os dados estatísticos relacionados a abuso sexual, nós observamos que o maior número acontece dentro de casa. O nosso perfil maior de vítimas é meninas e os autores, na maioria das vezes, são familiares ou conhecidos da vítima. Isso é comprovado cientificamente pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tá? Então, as crianças, elas sofrem violência, na maioria das vezes, dentro de casa, por familiares ou conhecidos. E muitas vezes nós só pensamos nesse contato físico, né? Eu não quero que minha criança sofra uma violência física de ninguém. Está certo, está adequado. Mas nós não podemos deixar de observar que há riscos também na internet. Hoje as crianças... Perigoso demais, não é? Isso. Hoje as crianças, elas têm celular, elas têm tablet, elas jogam joguinhos online, Roblox,
né? O que mais que elas jogam? Tem vários joguinhos interativos online. Free Fire. E existem pessoas aliciadoras nesses joguinhos. Se aproveitam disso. Se aproveitam A disso. inocência. Para se aproximar das crianças, obter fotos pessoais, vídeos íntimos. É uma rede de pedofilia, né? Então, nós temos que orientar. Nós falamos sobre isso nas nossas palestras. Falamos sobre esses desafios, os perigos nos desafios. Quantas reportagens nós vimos esse ano de crianças que acessaram esses desafios online, inclusive vieram a óbito. Tivemos aquele desafio amplamente divulgado, uma menina faleceu cheirando desodorante. Esse dia minha filha comentou em casa, mamãe, eu vi um desafio que a pessoa mandava colocar algodão na boca. Vai colocando algodão, vai colocando, até onde a criança não aguenta mais para engasgar. Então, nós pensamos que, olha, não, meu filho está protegido, ele está dentro de casa, só está com uma telinha aqui jogando. Mas nós não podemos esquecer que existem os riscos também online. E o nosso trabalho com as crianças também se volta a isso, mas de uma linguagem leve. Eu percebo, inclusive, por esse panfleto que a gente já mostrou enquanto a senhora falava aqui, não é, exatamente falando sobre o semáforo do corpo, do toque, perdão, e importantíssimo isso aqui. As pessoas, esses panfletos, essas cartilhas, esses folders, estão sendo distribuídos onde? Porque eu acho que aí também é importante, né? Por exemplo, na sala de aula, nas escolas, se isso aqui chegar no domínio das crianças propriamente, não é? Melhor a absorção das ideias que aqui estão. Com certeza. Esse é um tipo de trabalho que nós não entregamos o material sem uma palestra com antecedência. Importante. Por quê? Porque é um tema sensível. Para você ter noção, Paulo, muitos pais têm dificuldade em tratar sobre isso em casa. Ainda é um tabu falar sobre violência sexual. Inclusive, a gente vai esmiuçar mais isso aqui. Eu quero chamar meu parceiro, meu colega, meu amigo Lorenberg para a conversa. Delegado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre mesmo a alegria de tê-lo aqui conosco. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, ainda mais para falar de temas tão sensíveis a todos nós e, ao mesmo tempo, tão preocupante a todos nós. Delegada, eu vou pedir uma pequena reflexão da senhora, até para aproveitar muito o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência na área. Veja, tem registro de 2024, se meus dados não estiverem corretos, a senhora me corrija sempre, 1997 estupros de vulneráveis. Neste ano, em 2025, de janeiro a abril, 447 estupros de vulneráveis. Ou seja, a tendência é ser um número muito maior do que fora em 2024. Diante disso, delegada, o que fazer? Além disso que a senhora falou para nós. Mas para provocar, e provocar sempre no bom sentido, delegada, eu vou trazer mais um outro dado. A criança que eu fui, o meu filho não foi. Sim. Porque eu nasci no interior, onde não havia celular. O jornal chegava 2 meses depois da sua publicação, ou seja, longe de tudo. Não tinha nem novela. Na cidadezinha do interior, nem televisão tinha. Então, a criança que eu fui, ingênua, boba, uma série de coisas, a criança hoje não é mais isso. A criança hoje sabe de coisa muito mais do que eu sabia ou que eu tive contato quando eu era criança. O que fazer, delegada, diante dessa situação que provavelmente a criança que a senhora foi não é a mesma criança da sua filha? São mundos completamente distintos e diferentes. E emendando, só queria emendar nisso que o Lorenberg falou, e o que podemos fazer nós, os pais, para que essas crianças, são os nossos filhos, para que os filhos dessas crianças, os nossos netos no caso, não sejam melhores do que as que são os pais
e assim, para que não haja essa coisa de ir cada vez mais decaindo. Isso, então essa é uma pergunta importante e o nosso projeto, ele vem justamente ao encontro disso, tá? Então, a violência sexual ela é uma realidade, os dados estão corretos, tá? Vamos falar sobre o Brasil, para que a gente tenha uma noção aqui, porque eu tenho os dados do anuário, né? No Brasil, olha só, nós tivemos 87.545 vítimas de estupro no Brasil, no ano de 2024. Dessas, 76% eram vulneráveis. O que é isso? Eram crianças ou adolescentes. Então, 67 mil crianças e adolescentes abusadas no Brasil em 2024. Dessas 67 mil, 56 mil eram meninas, eram do sexo feminino, tá? E se nós pensarmos aqui, a maioria dos abusadores, aqui ó, 65% ocorreu dentro de casa. Então, é como você falou, nós precisamos trabalhar de forma franca com os nossos filhos, porque eles estão tendo acesso à informação pela internet. Entende? Então, às vezes, nós ficamos com o cuidado de não expor. Claro que ninguém precisa antecipar conhecimento para o qual eles não estão preparados. Não é trazer pornografia, não é erotizar, não é antecipar conhecimento, e sim tratar de forma preventiva o abuso sexual, porque às vezes a criança ou adolescente, se ela não tem conhecimento, ela fica mais vulnerável, ela fica mais suscetível. O abuso sexual, ele pode ser cometido e iniciado de diversas formas. Inclusive virtual. Nós sempre imaginamos o abuso sexual com o uso de extrema violência. Segura ali, contém e acontece um ato sexual violento. Isso acontece sim, mas nós também não podemos esquecer que existem outros atos sexuais que eles são cometidos de uma forma mais sorrateira. Por exemplo, um familiar ou qualquer conhecido começa, eu já tive situações assim na minha vida prática, olha, nós vamos brincar de esconde-esconde, mas se eu te achar, eu vou fazer um carinho diferente em você. E começa. Isso é um ato sexual, pega na parte íntima da criança. Às vezes a criança sequer entende que ela sofreu uma violência sexual por falta de conhecimento. E esse abuso, ele vai progredindo por vários anos na vida da criança até que ela consiga compreender que aquilo é errado. Então, a informação, ela é muito importante e previne que práticas criminosas aconteçam. Por isso que, com as crianças, nós estamos trabalhando desta forma preventiva. Com os pais, existe uma outra abordagem, uma palestra muito direta, explicando sobre o que é um abuso sexual, o que é exploração, né? Qual a importância de falar para os filhos de forma aberta, vencer o tabu, porque ainda é um tabu nas famílias, né? Para você ter noção, nós damos os nomes nas partes do corpo de forma correta. Cabeça, ombro, joelho, pé, mas quando se trata de parte íntima, nós damos apelidos. Tamanho tabu de falar sobre o assunto. Então, nós precisamos vencer isso. Isso a gente vem falando para os pais. Temos que falar de forma clara, de forma objetiva, de acordo com a idade da criança, e ir avançando, explicando os perigos com a internet. Com os nossos jovens, não compartilhar nudes. O nudes, uma vez que ele cai num grupo de WhatsApp, é muito difícil tirar de circulação. Nós falamos sobre os cuidados com Boa Noite Cinderela, né? Estupro de vulnerável. Então, é um trabalho muito amplo. De forma, perdão, de interromper, senão eu vou perder o fio dessa meada aí. Tá, vamos lá. Doutora, assim, falar de forma carinhosa, de forma mais tranquila, ou até mais lúdica, ou falar de forma mais enérgica, porque aí entra o papel educador do pai. Porque não vamos deixar para a escola, opinião, que já é opinião no programa que se chama Opinião. O papel do pai, cabe a ele, dos pais, a essa educação, né? Porque se eu ajo de forma enérgica com os meus filhos, principalmente se forem pequenos, eu já vou estar ensinando o perigo, não é?
daquilo que acontece. Vou dar um exemplo prático e com lugar de fala. Não sei se é certo ou não. Eu tenho uma filha, eu tenho um casal de filhos. A minha filha, desde quando era pequenininha, eu dizia para ela, filha, o papai não vai dar banho em você. E tem muito essa coisa, né? Quando é bebezinho, leva no chuveiro e tal. Por quê? O papai quer que você cresça. Eu sempre cito esse exemplo aqui quando o assunto vem à mesa. Eu quero que você cresça com essa seguinte ideia. E que seja uma forma de agir com todo mundo. Que nenhum homem deve tocar em você, no seu corpo. Principalmente se ele estiver nu, entendeu? Ah, pode ser o pai, pode ser o tio, pode... Por conta de que, ainda que eu saiba de mim, mas eu não sei de um cunhado, de um padrasto hipotético, de um irmão, entendeu? Então, assim, aí a pergunta perdão pelo exemplo, mas é de forma mais enérgica ou de forma carinhosa? Você tem que saber a idade da pessoa, você não pode antecipar. Então, com uma criança de 10 anos, né, uma criança de 8 anos, você tem que ter tato. Olha, vai abordando sobre o toque na parte do corpo. Quem pode tocar na sua parte íntima? Você vai explicar, entendeu? Sem antecipar sobre órgão reprodutor, contatos entre órgão reprodutor, não vai falar sobre isso. É uma forma bem preventiva, só sobre toque, que não pode tocar. Se alguém te tocar de uma forma que te cause medo, vergonha, dúvida, humilhação, conte para alguém da sua confiança. Agora, uma pessoa que ela já está mais evoluída, um adolescente, já completou 12 anos, já tem 13 anos, essa pessoa já tem mais informação. Aí sim, o que é um abuso sexual, o que é uma exploração sexual, entendeu? Então, nós temos que ter esse feeling, esse tato, porque senão nós corremos o risco de antecipar algo para o qual a criança ainda não tem maturidade. Por isso que o nosso livrinho infantil, ele é um livrinho infantil. Nós começamos explicando o que é parte íntima, de uma forma bem lúdica, é aquilo que está coberto por calcinha, por biquíni, por sunga. A criança automaticamente já associa. E quem pode tocar aí? Só quem vai cuidar. Ok, perfeito. O banho que eu falei era mais ou menos o semáforo. Era um semáforo que só tinha vermelho. No semáforo que eu falava para minha filha, ninguém toca em você, filha, quando estiver tomando banho. É mais ou menos isso que está dizendo a cartilha aqui, só que só tinha vermelho, não tinha amarelo, não tinha verde. Porque não pode, opinião de pai, não estou dizendo que que eu sou o dono da razão, não, mas filho meu, filha principalmente, filho também, eu que sei disso, eu noticio quase diariamente aqui, abusos. Quantos anos ela já tinha? Não, 3 anos em diante. Já começou a trabalhar isso. Não, tá certo. Foi. Olha, o que eu falo, Paulo, é o seguinte, desde cedo nós ensinamos a criança assim, não enfie o dedo na tomada, você vai tomar choque. Exato. Não, por isso que eu estou falando para você. Não suba na escada, você vai cair, entendeu? Então você tem que ir ensinando a criança, mas vai tendo cuidado de não antecipar. Essa que era a minha ideia, meu medo. Olha só, tá bom o bate-papo aqui, o Lorenberg também está doido para fazer mais perguntas e eu também estou doido para fazer outras e mostrar mais trabalho, vídeos, só que eu tenho que intervalo, só que antes do intervalo tem um recado para você, não esquece não, hein? Sábado, também conhecido como dia 25, é especial das crianças, é o projeto Viva o Seu Bairro, desse sábado, dia 25, especial do Dia das Crianças. O evento será no mini estádio lá do Manajoara, em Várzea Grande, a partir das 3 da tarde. Serviços especiais, serviços sociais de graça para todos e é por ordem de chegada, viu? Show especial para a criançada com o Palhaço Chocolate e mais. Recreação com Coyote Show, pintura artística e também área Kids completa para os pequenos brincarem à vontade. Terá distribuição de guloseimas, picolés, doces, também refrigerantes, pizzas, pipoca para todas as crianças. A noite cultural traz a banda Os Federais, DJ Roberto, Jovens Banda Show e também sorteio aí da promoção VSB Carrinho Cheio.
Nós convidamos aí, inclusive, os moradores dos bairros Eldorado, Santa Isabel, Jardim Itororó, Jardim Paula e Paiaguás. Viva o seu bairro, lazer e cidadania. Participe, é sábado, dia 25, a gente se encontra lá. Ó, intervalo comercial rapidão, 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui com a doutora Mariel. Instante só. E cá estamos de volta com o programa Opinião ao vivo aqui na sua TV Pantanal, não é? Você que está acompanhando a gente também pela internet, aí pelo Facebook, em qualquer canto do mundo. Obrigado, viu? Você que não sabe como assistir pela internet, ó, vá no seu Facebook e lá digite naquele campo de busca TV Pantanal _Rede TV. E lá estamos. Lá tem toda a programação da TV Pantanal e tem ao vivo agora o programa Opinião. Então, você que já está nessa, que está acompanhando a gente, muito bom ter você aqui conosco sempre. Não é? Vamos correndo ali para o GD, que é o Gazeta Digital, dá um clique, www.gazetadigital.com.br. Aliás, vamos vazar para Várzea Grande, vamos atravessar a ponte, porque, olha, lá pelos lados de Várzea Grande, o município está em estado de calamidade pública diante da crise e escassez no abastecimento de água potável, agravada pelo período prolongado de estiagem que atinge toda a região. O decreto foi publicado nesta terça-feira, dia 21, e tem duração aí até de 180 dias, podendo ser prorrogado, conforme relatório técnico e também avaliação do Comitê de Gestão de Calamidade Pública. Olha, conforme o documento, o principal objetivo é agilizar a adoção de medidas emergenciais que garantam o fornecimento mínimo e também regular de água potável à população varzegrandense, especialmente lá nos bairros mais afetados pela falta do recurso natural. O decreto cita que a decisão foi tomada diante da redução drástica na captação de água e da necessidade urgente de manutenção e modernização das redes de abastecimento, muitas delas antigas e sobrecarregadas. Dá um clique aí no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Essa notícia aqui é muito importante e é bom que você economize, é bom procurar economizar. A chuva do caju, ela vem um pouquinho, depois volta. Então, acho que temos aí mais uns, sei lá, 20, 30 dias ainda de seca para... Lorenberg, bem rápido mesmo, sem comprometer o nosso tempo aqui com a doutora Mariel, quando se decreta calamidade é sinal de que o gestor, o executivo, ele tem uma carta branca para pedir socorro do governo federal, por exemplo? Também. Também. Né? As compras podem ser e são geralmente sem licitações. Sem licitação, né? E dívidas que correspondem àquele setor, elas também são jogadas adiante, um pouco né? adiante. Postergadas. Isso, jogado um pouco adiante. Isso é bom. Agora, demonstra, amigo telespectador, muito rapidamente, demonstra a seriedade e a preocupação do próprio gestor diante da situação. A propósito, o Tião, o vice-prefeito Tião Nazaeli, ele deve estar conosco aqui nos próximos dias. Falei com ele, estava viajando, que chegaria ontem. Vamos organizar para que ele venha falar sobre as coisas. Ou a prefeita propriamente, né? A Flávia Moretti. Lorenberg, por favor, a gente está entrevistando aqui nessa noite a doutora Mariel, que está aqui da PJC, né? Ela está na condição aqui de coordenadora de enfrentamento à violência contra a mulher e vulneráveis lá na Polícia Judiciária Civil. Queria que você abrisse o bloco de perguntas aqui à nossa gloriosa entrevistada.
Delegado, eu vou pedir novamente uma outra reflexão da senhora, levando sempre em consideração as respostas que a senhora nos trouxe no primeiro bloco. Eu estava lendo no site da própria Polícia Civil Judiciária, no dia 25 de agosto, tem um trecho de resposta da senhora, e eu destaquei um trechinho só. A senhora chegou a dizer o seguinte: a violência está acontecendo dentro da casa e nós temos que levar informação e mudar a educação dos nossos jovens desde pequenos. Fecham aspas. E daí o meu pedido. A senhora está defendendo aqui, no primeiro bloco, a senhora continuou fazendo a mesma defesa da mudança da educação, delegada. Porém, algumas pessoas, equivocadamente, quando falam em educação, pensam na escola. Ah, sim. Tem. A educação da escola é a educação escolarizada. É uma parte do conjunto da educação. Sim. E aí é que eu vou pedir à senhora essa reflexão. A educação, vários grupos sociais estão envolvidos com isso. A primeira de tudo, o primeiro grupo é a família. Mas depois da família vem a escola, vem também a igreja, sim, vem os grupos sociais dos quais os nossos filhos pertencem e fazem parte. Todo esse conjunto de grupos sociais contribuem para a formação da criança e a nossa própria formação. É exatamente aí que eu vou pedir a reflexão da senhora. Mudar como essa educação? Tá. Mudar de que forma essa sim. educação? Isso é muito importante. E quando eu falo isso, geralmente eu recebo alguns comentários embaixo. Ah, não, já quer mandar mais serviço para a educação? Geralmente, porque as pessoas interpretam ao pé da letra. E é como você falou, né? Nós temos vários responsáveis pela educação das crianças, a começar pelas famílias. O papel de educar, inicialmente, incumbe às famílias, mas nós temos toda a sociedade como responsável também. Então, eu falo muito essa questão da educação, não só na violência infantil. Esse trecho que você deve ter recortado, por ser no mês de agosto, deve se referir à questão também da violência contra a mulher. Eu falo muito sobre isso. Então, em relação à pasta que nós estamos falando aqui, que é a violência sexual infanto-juvenil, eu acho que eu já falei bastante. Nós temos que falar com mais clareza, né? Tirar esse tabu do tema, trazer informação. Quando nós falamos sobre a pauta da violência contra a mulher, nós precisamos começar a mudar a educação dos nossos filhos para uma educação mais igualitária, tirando essa questão da divisão de papéis ainda tão presente na nossa sociedade. Desde pequeno, nós educamos, né? Nós viemos dessa geração, e eu tenho certeza que o senhor também. Né? Nós fomos educados para que as meninas desempenhassem os papéis de cuidados com a família, os cuidados domésticos, né? Desde pequenininha, as meninas são presenteadas com boneca para aprender a cuidar dos filhos, né? Presenteamos as meninas com o quê? Penteadeira, panelinha, para aprender o quê? Cuidar da casa, cuidar da sua imagem pessoal, então nós damos sempre batom, só cuidar desse aspecto, casa, família, lar, esquecendo de voltar as nossas meninas também para o olhar para o mercado de trabalho. É importante que as nossas meninas sejam inseridas no mercado de trabalho. Por quê? Porque as nossas mulheres que têm dependência econômica, além da afetiva, elas têm mais dificuldade em romper um ciclo de violência doméstica, se elas sofrerem essa violência no relacionamento. Outra coisa, nós educamos as meninas para a passividade, só para a emoção, para a sensibilidade, não ensinando as nossas meninas a serem assertivas, a se posicionar. E na vida adulta, por vezes, ou até na adolescência, as nossas meninas elas sofrem uma série de violências. Um abuso sexual, né? Uma violência na hora que vai pegar um ônibus, por exemplo, sofre ali uma importunação sexual. E se nós não passamos uma educação mais assertiva, com menos passividade, ensinando a menina, tem que tirar esse negócio da menina ser muito doce.
muito sensível, sem saber se posicionar, não dizer não. Por quê? Porque se ela sofre uma violência, ela tem dificuldade em buscar ajuda, em dizer não, em se posicionar, em dar um ponto final para um relacionamento. Então, ao passo que os meninos, como que nós educamos os meninos? A serem fortes, a serem viris, a voltarem o seu olhar para a inserção ao mercado de trabalho. Desde pequeno, nós presenteamos os homens com bola, avião, pistola, porque sempre essa visão de mercado de trabalho. Desde pequeno a gente vai inserindo isso. Ninguém presenteia o filho com uma boneca para ensinar a cuidar da família, para ensinar os cuidados domésticos. Ninguém dá uma vassourinha para menino, é presente para menina. Então esse olhar, outra coisa, os meninos, seja forte, seja assertivo, engole choro, o homem não chora. Não ensinamos os meninos a lidar com as emoções. E daí, no primeiro sinal de não aceito, não quero mais esse relacionamento, não sabe. Fica guardando aquele sentimento, fica contendo aquele algo, aquele sentimento que ele não consegue trabalhar. Ele não consegue trabalhar suas emoções, não consegue gerir esse conflito que ele tem, não consegue mostrar isso para uma outra pessoa que seja um terapeuta, porque isso é sinal de fraqueza, não é sinal de virilidade. E aí, o que ele faz? Domina a mulher no futuro, ele começa a controlar. Então, tudo isso que eu estou falando, a educação, ele tem forte impacto na vida adulta. Tudo que nós aprendemos na nossa infância, nós, de alguma forma, se nós não ressignificamos isso, nós levamos para a nossa vida adulta. Doutora... Então, só para eu concluir, sim, senhora, Paulo, só para concluir. Então, por exemplo, uma menina que ela não tem essa visão de ser educada para inserir no mercado de trabalho, para ser competitiva também, para ter uma vida independente, ela pode se vincular a alguém no futuro que tenha um relacionamento tóxico de dominação, de não aceitar que essa mulher trabalhe fora e ela criar uma dependência nisso. Olha como será difícil para essa mulher vencer uma situação de violência doméstica. Então, nós temos que educar os nossos filhos com mais igualdade. Se nós temos uma menina e um menino, crie da mesma forma, com as mesmas condições. A obrigação de cuidar da casa é de quem? É de todos que vivem na casa. Todos são responsáveis. A família é de quem? É do casal. Por que a mulher que é responsável pelos afazeres, pelos cuidados de fazer tarefa, por ir na reunião escolar, por que só a mulher? Tem que ser dividido. As mulheres hoje estão dividindo a economia da família, as despesas, os cuidados, as aquisições. Então, por que não dividir também as responsabilidades? Então, eu falo muito isso. Nós temos que mudar a educação dos nossos filhos, criando de uma forma mais igualitária, ensinando também os nossos meninos a lidar mais com as emoções, a ser mais gentil, a não ser dominador, a também entender que os cuidados da casa é dele também. Nesse sentido que eu sempre falo. E esse papel é da família. Ele começa na família. Acontece, Lorenberg, que às vezes a família, ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa formação. Ela realmente está totalmente num relacionamento tóxico, essa é uma realidade. Mato Grosso é o primeiro lugar em índice de feminicídio no Brasil. Então, quantas famílias elas convivem com a violência? Isso é uma realidade. E se a criança ela não tem essa informação na família, ela tem que ter onde? Nas igrejas, com os vizinhos, com os tios, com as escolas também. Então, eu não vou esticar a conversa agora, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Já eu vou mostrar, inclusive, esses folders que estão aqui. Ó, tem um monte de material de ilustração lá da PJC, bem didático mesmo, tem direcionado às crianças, aos adolescentes, aos pais também, não é? O Opinião dá um tempinho só e volta já. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Olha só, Gersinho, dá uma fechadinha aqui nesses dois folders aqui. Esses são dois exemplos de folders aqui que
dizem respeito, são recados direto aos adolescentes e às crianças. Aí você está vendo, doutora, são dois, apesar de serem semelhantes, mas tem diferença ali, não é? Um é para criança, um é para adolescente e outro para os pais. Isso mesmo. E temos a cartilha para as crianças. Que é essa que está na minha mão aqui, que também vou pedir para o Gersinho dar tem uma aqui chamada Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e de um Adolescente. Essa aqui, Gerson, primeiro vamos checar aqui, se eu quiser fechar aqui, então aqui, e aqui tem a parte interna, ela é bem ilustrativa e bem lúdica, porque tem brincadeiras, tem palavras cruzadas, tem o que mais? Tem informações, uma linguagem mais direta, acessível, não é? E esse material, digamos que eu queira, doutora, lá que eu moro em Sorriso, por exemplo, ou em Barra do Garças, e eu queira fazer uma palestra e nessa palestra ter esse material aqui distribuído. Como que existe logística para isso? A PJC está preparada para isso? Sim, nós já capacitamos 42 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, para serem multiplicadores do projeto, e no dia 11 e 12 capacitaremos mais 60 policiais civis. Então teremos policiais civis capacitados nas 15 regionais do estado de Mato Grosso. Então, tendo interesse, basta encaminhar um e-mail para a Coordenadoria da Mulher e Vulneráveis. O nosso e-mail é coord@pjc.mt.gov.br. Se tiver até como adicionar embaixo, por favor, Paulo, eu vou pedir daqui a pouco, vou passar aqui para Caroline, o Boca colocar lá, vai esperar mais uns 3, 5 minutinhos, a gente coloca ali, tá? Porque nós conseguimos organizar essa logística para poder atender. Inclusive, essas palestras... Só repete, ela é Coord... Coord... É C-O-O-R-D... Mulheres... Mulheres... E vulneráveis... Mulheres e vulneráveis... @PJC, de Polícia Judiciária Civil, PJC... Vulneráveis sem acento... É @PJC, né? pjc.mt.gov.br. Sim, e nós temos logística também para atender os condomínios. Então, eu sou um síndico, quero levar essa palestra no meu condomínio para os pais. É possível? Sim, é possível, tá? Entre em contato com a Polícia Civil, nós podemos fazer aí um bate-papo de 1h30 com os condôminos, é muito interessante. Vou até passar a sugestão para a síndica lá do meu condomínio lá, porque é importante. Quantos pais... Boca, tem aí vou começar a mostrar o material que nós temos aí. Aliás, eu queria começar por tem um vídeo do prefeito que eu gostaria muito de um comentário, uma opinião, não é? Da nossa gloriosa doutora Mariel. Eu vou colocar um pedaço só dele, só porque é algo que eu comungo por alguns pontos desse posicionamento que é colocado ali, e a preocupação minha muito se assemelha a que é colocada. Eu queria que a senhora desse uma olhada aí, por favor, Boca. E a música era pisa na cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E várias meninas, adolescentes e jovens dançando junto. A música que deprecia ela mesma. Tinha uma outra música, Soco na Costela. E isso para as mulheres. Nas nossas escolas é inadmissível qualquer música ou atividade cultural que deprecie as mulheres. Nós precisamos ensinar nossas crianças que ela precisa se respeitar. Eu já antecipo. Se eu souber que numa escola nossa está tendo festinha e que essa festinha está tocando esses tipos de músicas inapropriadas, nós acabamos com a festinha. Nós mudamos a direção, nós mudamos o direcionamento. A gente precisa ensinar para nossas crianças que elas podem ser diferentes, que elas podem ser mais, que a referência dela não é o traficante, que a referência dela não é a música depreciativa do valor da mulher. As nossas escolas, ela é uma janela de oportunidade de formação de caráter. Então nós temos na janela de 3 a 8 anos de idade a oportunidade de transformar essas conexões e de formar
o caráter da pessoa. Porque a violência, ela começa em detalhes. Quando o outro é um ser inferior a você, julgado dessa forma, você se sente no direito a desrespeitar o outro. Se a gente constrói nas nossas crianças a mensagem de que ela pode ser uma desembargadora como a Maria Orotildes, que ela pode ser uma policial militar, que ela pode ser uma policial civil, que ela pode ser professora, que ela pode ser assistente social, que ela pode ser diretora, que ela pode ser coordenadora. A gente tem que entregar para as nossas crianças um alvo, um objetivo, uma meta para essas crianças. A gente precisa transformar a cultura. A gente combate a violência com ensinamentos sobre como se valorizar. Agora, eu tenho assistido todos os dias na internet a mudança de postura da nossa educação, com muita admiração. Pessoas que estão transformando a forma de cuidar das nossas escolas, ainda com todas as limitações estruturais que nós temos. Essa nova equipe de coordenadores, eles têm se dedicado, cara, de uma forma que eu me surpreendi, cara. Por isso, que eu até falei para o Mauri, esse ano nós não teremos mudança de diretores para o ano que vem. Nós não teremos. Nós vamos mudar a história do município de Cuiabá na educação. Desse posicionamento que me deixou mais... essa objetificação que a gente observa nas escolas, notadamente e principalmente pela música, por exemplo, e o endosso da própria direção das escolas. Eu queria que você desse uma opinião a respeito. Excelente o posicionamento do prefeito Abílio. As crianças, elas são uma folha em branco. Né? Se nós vamos preenchendo ali a questão que a cultura que a criança vai formar de acordo com o conhecimento que nós levamos. Então, se nós só levamos uma cultura depreciativa, né, que forma um caráter de uma forma violenta, com conceitos ruins, é isso que a criança vai se formar. A cultura, ela vai se perpetuando com esses posicionamentos. Até anos atrás, frentistas de posto, em sua grande maioria, eram mulheres que utilizavam só roupas seminuas. E por que isso foi proibido? Porque objetificava a mulher, não trazia uma boa imagem, considerava essa mulher só como um objeto sexual. Se nós continuarmos levando informações, né, com conteúdos sexualizados de forma antecipada para crianças e adolescentes, o que vai acontecer no futuro? Essa criança, ela vai formar esse conceito em seu caráter. Então, nós temos sim que levar boas informações, bons conteúdos, bons temas. Nós temos excelentes músicas, temos excelentes trabalhos aí, livros, poesias, para serem lidos em escolas. Então, eu concordo totalmente com esse posicionamento apresentado. Ótimo. Eu também, inclusive, né? Por conta... A escola ela tem que ser, vai fomentar mais ainda aquilo que a gente está tanto lutando contra, não é? Não vai virar secar gelo com toalha quente. Doutora, me ajuda a repetir aqui, que eu acho que eu notei errado. Coorde mulheres e vulneráveis. Mulheres e... Nota aí, Caroline. Caroline falou que está errado. Coorde mulheres e vulneráveis, @ PJC. .mt.gov.br. Tá certíssimo, Caroline. Ela falou, tá faltando um MT aí, Paulo. Não mandei sem um MT. .mt.gov.br. Você consegue, Caroline, colocar no rodapé que isso aqui é para as pessoas que estejam querendo, não é, acionar aí a nossa Polícia Judiciária Civil para esse tipo de trabalho que a doutora Mariel aqui, inclusive não só para o interior, para as cidades, os municípios do interior, como os condomínios. Eu falei que vou passar essa sugestão para a síndica lá do meu condomínio, Morada do Ouro, lá, porque tem de pais com adolescentes, crianças, né? Lorenberg, por favor. Delegada, um outro pedido para a senhora. O vínculo afetivo, de fato, é uma pergunta, não é uma afirmação. O vínculo afetivo, de fato, é um obstáculo para que a mulher dentro da sua casa saia desse ciclo de violência ou não. Se o é, delegada, se é o impeditivo para que a mulher saia desse ciclo de violência, o que ela deve fazer? Como que ela deve agir
para despreender-se desse vínculo afetivo? Tá. Bom, nós temos que entender que a mulher, ela enfrenta vários obstáculos para sair de uma situação de violência doméstica, né? O vínculo afetivo é um deles. E é um fator muito forte, tá? Ao lado disso, nós temos a dependência econômica, por isso que eu falei, nós temos que educar nossas meninas para serem inseridas no mercado de trabalho. Nós temos medo de sofrer um preconceito, medo de criar os filhos sozinha, né? Medo de ser julgada, enfim, é uma série de fatores. Mas o vínculo afetivo é algo muito forte. Eu vou trazer a seguinte reflexão. Se o senhor for assaltado ali na rua, neste exato momento, qual será a sua reação? Imediatamente, eu quero a devolução do meu bem, eu quero a responsabilização do autor. Por quê? Porque não existe nenhum vínculo afetivo entre as partes envolvidas, entre autor e vítima. Quando nós falamos em violência doméstica, é diferente. Uma criança que ela é abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, ela tem um vínculo afetivo com esse agressor. Uma mulher que ela é agredida fisicamente, sofre uma violência psicológica pelo parceiro, ela tem um vínculo afetivo. A mãe que sofre violência patrimonial pelo um filho usuário de drogas, a mesma coisa. Então é muito difícil. O que nós temos que fazer? Encorajar essa mulher. Entender que existe possibilidade de felicidade e uma relação que não seja tóxica. Que existe um sistema de justiça que pode auxiliá-la a romper o ciclo da violência. E que quando ela busca uma medida protetiva, não é só uma folha de papel. Existe toda uma rede de proteção que vai agir e vai oferecer um sistema para ela ser atendida. Então nós temos tornozeleira eletrônica disponível, nós temos acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, grupo reflexivo para o homem, encaminhamento da vítima a um acompanhamento psicológico. Então é uma rede que se movimenta. Está na tela, inclusive, o e-mail certinho, esse aí que a gente mencionou agora há pouco. Não é esse aí, doutora? Isso mesmo. É esse aí que você está vendo aí, como acionar para ter acesso. Mulheres e vulneráveis, tá? Mulheres e vulneráveis. Isso, por isso que eu acredito que estava dando errado. Tá? Então, como eu tenho pouquíssimo tempo aqui, eu Gersinho, depois você dá um take aqui nesse, se conseguir, que são os telefones de contato, como você pode pedir ajuda, como você pode acessar todos, como denunciar, por exemplo. O Boca tem o quê? Vamos colocar alguma ilustração que tem aí, por favor, que a gente... Isso aí é o que, doutora? Em 1 minuto e meio a gente precisa passar alguma... Isso aí... São os canais de ajuda. Não, isso aí é que o Gersinho está mostrando aqui agora. Que são os canais de ajuda. Tem aí algum vídeo para a gente passar? Aí, doutora. Sim. Isso foi uma palestra que nós demos num projeto social para crianças, né, sobre essa prevenção ao abuso sexual. Então, a gente sempre começa com dinâmicas, perguntando qual é o tesouro mais importante e, a partir disso, desenvolve toda a nossa metodologia. Então, observem, não é uma palestra de 40 minutos só levando informação, porque as crianças não param, elas perdem o interesse. Então, são dinâmicas desenvolvidas de forma lúdica para que as crianças compreendam. E aquele banner ao final, atrás de mim, é o semáforo que as crianças vão preenchendo. Interagindo, né? Interagindo, exatamente. Elas adoram, participam várias vezes. Isso é importantíssimo. Nossa, mãe. E ali mostra as criancinhas já pequenininhas aprendendo sobre o semáforo do toque. Gente, é isso. Eu tenho que encerrar o programa porque o horário de rede, sabe como é que é? Falta 1 minutinho para encerrar aqui o programa. Eu ficaria aqui a noite toda falando desses temas tão importantes, mas já fica amarrada aqui. Eu vou perturbar a senhora de um jeito para a senhora voltar aqui, porque tem muita coisa, muita informação. Esse espaço continua a postos para bem informar. Muito obrigada, eu que agradeço por ter essa oportunidade de poder vir aqui, trocar essas ideias com vocês, né? É um momento maravilhoso e a Polícia Judiciária Civil, ela está sempre à disposição para esses momentos de troca de informações. Já que eu não consegui ali com o e-mail, vamos repetir, então? Coord mulheres e vulneráveis @pjc.mt.gov.br. Perfeito. Só acionar esse e-mail aí, pedir a palestra,
seja no interior ou seja no seu condomínio, não é? Aglomere as pessoas, quanto mais informação, melhor. Obrigado, doutora Mariel, com a gente aqui ao vivo no programa Opinião, não é? Mais uma vez com a gente aqui, Mariel Antonini, coordenadora de enfrentamento à violência contra mulheres e vulneráveis lá na PJC. Professor Lorenberg. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui, teremos uma entrevista amanhã com a Vera Lúcia da Rocha Maqueia, reitora da Unemate. Muito assunto da Unemate também, para a gente discutir, conversar ao vivo aqui no programa Opinião amanhã. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.